no próximo, a gente vai calcular o desvio padrão e o coeficiente de variação dessa distribuição. Distribuição feita no outro vídeo, tá? A distribuição eu já tinha feito anteriormente. Ela tá meio bagunçada porque eu fiz algumas anotações ali, mas é a distribuição de frequência daquele problema inicial lá dos nascimentos em certa cidade, tá? Bom, vamos lá. Então, é para calcular o desvio padrão e o coeficiente de variação. O desvio padrão tem algumas formas de calcular que difere do desvio padrão amostral populacional, tá? Aqui eu vou calcular pelo processo breve. Então, o desvio padrão é o quê? É a amplitude vezes a raiz quadrada de FI YI ao quadrado sobre N menos FI YI sobre N ao quadrado. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar para o cálculo do desvio padrão, tá? E o coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média vezes 100%, vezes 100, que é um percentual, beleza? Então, fica claro que o quê? Que eu vou precisar ter essa coluna YI, FI aqui na minha tabela. Então, esqueci aqui do somatório, né? Aqui, somatório de FI, somatório de FI ao quadrado. Então, tá aqui o desvio padrão. Então, eu vou precisar fazer essa coluna aqui na minha tabela de distribuição de frequência. Então, eu vou usar a mesma, vou fazer de novo. Vamos lá, então. Acrescentar mais uma tabela, mais uma coluna. Essa coluna vai ser a coluna YI. O que é essa coluna YI? Lembrando que eu estou fazendo cálculo pelo processo breve, tá? Então, pelo processo breve, a gente tem o seguinte. Na classe que tem maior frequência, a gente vai zerar, tá? Então, a classe de maior frequência, eu vou zerar ela. Então, a classe de maior frequência é essa daqui, ó, que tem 7. Eu vou zerar essa classe. Todas as classes acima dessa eu vou colocar número negativo. Caso tivesse mais, eu colocaria menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Acima dela eu vou colocar número positivo. 1, 2, 3 e 4, ok? Então, acima, número negativo, abaixo, número positivo. Então, essa aqui é a coluna YI. Beleza. Agora, eu vou fazer uma outra coluna, que é essa aqui, ó. FI, YI, que vai ser o quê? Vai ser o produto dessa coluna Y que eu montei aqui pela coluna das frequências. Então, é essa daqui vezes essa, ó. FI vezes YI. 4 vezes menos 1, que fica menos 4, aqui a gente mantém o sinal. 7 vezes 0, dá 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, 12. Ok? E vou somar esses valores. Somatória de FI e YI vai ficar 12 mais 12, 36. Mais 6, 42, menos 4, 38. Então, aqui vai ficar 38. E a última coluna que a gente vai fazer é o FI YI ao quadrado. Que é o quê? Que eu vou multiplicar essa coluna aqui por YI de novo, tá? Porque quem dá ao quadrado é só o YI. Então, eu vou multiplicar essa daqui por ela de novo. 4 vezes menos 1 dá 4. 0, 6. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 12, 48. E vou somar os valores também. FI ao quadrado. Soma tudo, esse mais esse mais esse vai dar 118, tá? Daria para fazer por outro método? Sim, tá? Dá para fazer pelo método normal, só que dá mais trabalho. O desvio padrão dá sempre trabalho para fazer. Daqui a pouco eu vou fazer na HP, vocês vão ver que vai dar até raiva de tão fácil que é. Mas fazendo no lápis aqui, então, é esse o resultado, tá? Lembrando que esse desvio padrão aqui, populacional, tá? Não é o amostral. Então, pro cálculo desse daqui, pro cálculo da HP, vai dar um pouquinho de diferença. Porque cada um é um tipo de desvio padrão. Então, esse aqui a gente tá fazendo populacional, tá? Vamos lá, então. Temos esses valores. Vou colocar aqui na equação, então. Desvio padrão é o quê? Amplitude que é 7, vezes raiz quadrada. FI ao quadrado é esse daqui, então vai ficar 118 sobre N. N, entenda, somatória das frequências, tá? Somatória das frequências e N é a mesma coisa. Menos somatória de FI YI, que é essa daqui, ó, 38, sobre N, que é a soma das frequências 30 ao quadrado, tá?
Então, 118 sobre 30 menos 38 sobre 30 ao quadrado. Aí aqui, vocês podem fazer o cálculo da forma que vocês quiserem aí, na HP ou na mão. O resultado vai ficar 7 vezes. Lembrando que se vocês fizerem tanto faz como na HP quanto na mão, use sempre todas as casas decimais possíveis, tá? Aqui eu vou fazer na científica, que é mais fácil esse tipo de cálculo. Vou fazer aqui na científica, tá? Então, ó, raiz quadrada, coloquei ali raiz quadrada, deixa eu pegar pra dar foco bem certinho. Raiz quadrada, aí aqui é o quê? É 118 divididos por 30, então eu vou colocar entre parênteses, tudo que eu vou colocar na raiz quadrada agora é entre parênteses. Então, vai ser 118 dividido por 30, tá? Menos, agora como é uma potência aqui, ó, então eu vou colocar entre parênteses também. 38 dividido por 30 ao quadrado. E fecho aquele parênteses que eu abri quando fiz a raiz. Opa, menos não, né? Aqui, igual, ó. Deu 1,52. Vendo lá? 1,5260. 1,5260. Vezes 7. Porque tem que estar ali dentro multiplicado pela raiz. Vai dar 10,682. Então, é 7 vezes... Eu já esqueci quanto era o último valor. Acho que 62, não lembro. 1, alguma coisa, que eu não lembro quanto que deu. Vai dar um desvio padrão de 10,68. Ok? Esse é o desvio padrão. Faz aquela verificação simples para ver se o teu desvio padrão tá certo ou não. É facinho de fazer. Olha aqui, ó. A média... Aqui, ó. Vou pegar o papelzinho de antes. A média deu 24,37, tá? A média deu 24,37. Isso aqui é a média. 24,37. Um desvio padrão a menos e um desvio padrão a mais é onde tem que estar todos os dados. Então, 24,37 menos 10,68. Então, ó, 24,37 menos 10,68. Vai dar 13,69. 13,69. E um a mais. 24,37 mais 10,68. 10,68. Que vai dar 35,05. Ou seja, os seus dados, para que o seu desvio padrão esteja coerente, os seus dados têm que estar concentrados nesse intervalo. A maioria dos dados tem que estar concentrado nesse intervalo, de 13 a 35, tá? Você dá uma olhada lá na tabela de distribuição de frequência e vê aqui, ó. 13 a 35. É mais ou menos daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. Aqui até aqui a gente tem a maioria dos dados, ó, 7, 6, 6, 4 e 3. Os outros são todos menores, ó, do que os valores daqui. Então, nesse pedaço aqui, a gente tem a maioria dos dados. Então, está coerente o desvio padrão. 10,68 é o desvio padrão coerente, tá? Agora, vamos calcular o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é a média entre o desvio... A média não. É a razão entre o desvio padrão e a média. Então, o desvio padrão é 10,68. Pela média, que média eu calculei antes, que é 24,37. 24,37 vezes 100. Vai me dar um coeficiente de variação de 43,84. Deixa eu conferir aqui. 10,68 dividido por 24,37 vezes 100, 43,82. 43,82%. Esse é o coeficiente de variação, beleza? Então, o coeficiente de variação, maior o coeficiente de variação, menos homogênea é a amostra. Então, aqui, 10,60, mais distante da média estão os elementos, né? Então, essa é a percentual de distância da média. Coeficiente de variação, 43,82, desvio padrão, 10,68.